Olá, estamos de volta com o Senado agora. O projeto que regulamenta e tipifica, na verdade, o terrorismo, tranca a pauta no plenário do Senado. O texto tramita em regime de urgência a pedido do Poder Executivo. Mas a matéria aprovada na Câmara dos Deputados no mês de agosto não é consenso entre os senadores. A polêmica está em definir o que é terrorismo. O combate a esse tipo de crime é previsto na Constituição de 88, mas o artigo nunca foi regulamentado. Neste ano, provocado pela Agência Internacional que atua contra crimes financeiros, o Poder Executivo enviou ao Congresso o projeto antiterrorismo. Pelo texto, terrorismo é qualquer atitude que possa provocar terror social ou generalizado e que coloque em risco as pessoas ou o patrimônio público. São atos como manejar produtos com poder de destruição em massa, depredar bens públicos e privados, hackear sistemas de informática e de bancos de dados. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão. A Câmara dos Deputados incluiu no projeto uma emenda para tentar resguardar os movimentos sociais. Ficam fora da definição de terrorismo manifestações políticas, sociais, sindicais e religiosas e protestos com o objetivo de defender direitos e liberdades constitucionais. O senador Aloysio Nunes, que deve apresentar o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, não vê motivos para criar uma exceção na lei. Se você puder essa ressalva, não existe mais a possibilidade de você condenar ninguém por terrorismo. Não existe terrorismo do bem. Terrorismo, gente que usa bomba, gente que sequestra aviões, gente que provoca pânico, gente que atenta contra a vida de chefes de Estado, são terroristas. Para o senador Lindbergh Farias, o projeto, que já é preocupante com o artigo, fica pior sem ele. Mesmo tendo aquele artigo que garante o direito de manifestações, em cima das dubiedades, a gente ia acabar jogando para o aplicador do direito na ponta a decisão. Já era arriscado. Tirando esse artigo, aí deixa de ser um PL sobre terrorismo e passa a ser um projeto de lei em relação aos movimentos sociais. Desde o começo do mês, o projeto tranca a pauta. A ideia do governo era ter a lei aprovada até o dia 20, quando se reúne o Grupo de Ação Financeira. A preocupação é que o Brasil entre na lista de países que não combatem o terrorismo. O que o GIF exige são legislações sobre o financiamento do terrorismo, que o nosso país já tem na lei das organizações criminosas e já tem também projeto que acabamos de aprovar recentemente aqui no plenário do Senado. A votação ficou para terça-feira, dia 20, mas o futuro do projeto ainda não está definido. Nós temos que discutir a possibilidade de retirada dessa urgência ou quem sabe até de derrubar esse projeto e o governo mandar um outro que possa ser capaz de ser absorvido e ser um consenso entre todos nós aqui, mas especialmente com os movimentos sociais. Nós vamos procurar trabalhar em cima do texto que está aqui e eventualmente apresentando um substitutivo. A solução é a seguinte: votar. Quem vota sim, aprova. Quem vota não, rejeita. Centrais sindicais querem a rejeição da proposta que acaba com o imposto sindical. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Todo trabalhador brasileiro tem um dia do seu salário descontado por ano, obrigatoriamente, para pagar o imposto sindical. Com esse um dia, eu tenho diversos benefícios, assim como assistência jurídica, assim como participação na organização de congressos, conferências para o fortalecimento da nossa categoria. Temos também participação na formulação de políticas públicas, temos também fomento à educação e formação profissional, além de participação das convenções coletivas para a defesa dos interesses ou individuais ou de forma coletiva dos nossos trabalhadores e engenheiros. E temos também cursos, treinamentos, enfim. Uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Blairo Maggi e relatada pelo senador José Medeiros, pretende retirar a obrigatoriedade desse imposto. Na justificativa, o autor argumenta que os sindicatos ficariam menos dependentes do Estado. A PEC está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A ideia tem sido criticada pelo movimento sindical. Em audiência pública
na Comissão de Direitos Humanos, eles reclamaram que entidades patronais recebem muito mais de contribuição e que não há nenhum movimento para acabar com esse custeio também. A CUT, ano passado, ela arrecadou 60 milhões de imposto sindical. Que é uma indecência, é o valor repassado para as confederações patronais e para as federações patronais. 9% de tudo que arrecada o sistema S, o SESI e SENAI, é repassado para as federações patronais e para a confederação patronal. Então, o SESI teve 15 bilhões de arrecadação ano passado. Então, 1 bilhão 350 milhões foi repassado para as federações patronais e para a confederação patronal. Isso é uma descrescência, isso é um absurdo. Então, por que o patrão não recebe tanto dinheiro e os trabalhadores, o pouco que arrecada tem todo um ataque? Essa matéria, da forma que ela está, ela não merece ser debatida para procurar alternativa. Nós temos que ser específicos e impedir a rejeição pura e simples dessa matéria. Justo o pleito deles. Eles não estão pedindo nada a mais do que aquilo que os trabalhadores já contribuem para as entidades sindicais poderem defender aqui no Congresso, defender junto aos empregadores, seja da área pública ou da área privada, os interesses dos trabalhadores. Se não fosse a pressão dos sindicatos aqui no Congresso, pode ter certeza que a CLT e muitos direitos dos trabalhadores já teriam caído. O senador José Medeiros, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, está no Mato Grosso e falou com nossa produção por telefone. Ele disse que retirou o relatório da pauta da comissão e que vai ouvir as centrais sindicais antes de tomar uma decisão. Deficientes visuais poderão ter acesso ao Estatuto do Deficiente. Uma versão em braille acaba de ser lançada pela Secretaria de Editoração e Publicações, a Gráfica do Senado. Primeiro foi a Constituição, em 1998. Depois, leis importantes aprovadas pelo Congresso, como o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, os Códigos de Defesa do Consumidor, de Processo Penal e Civil e até o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foram ganhando versões em braille na Gráfica do Senado. São mais de 120 títulos. O último a sair das impressoras... Estatuto da Pessoa com Deficiência. O estatuto, que entrou em vigor em julho, assegura direitos e garantias para quem tem limitações físicas ou intelectuais. Pessoas como a Daniela, deficiente visual, que trabalha no setor de impressão em braille do Senado. É através desse estatuto que o deficiente visual vai obter, vai ler, vai saber o que é lei e o que não é, como pode proceder, como não pode, o que tem de direito, o que não tem. Para o deficiente é uma autonomia, porque agora ele pode ter consciência da lei que ampara os seus direitos. Então ele não precisa ficar perguntando e nem... pedindo informações para as pessoas. Ele mesmo já consegue pegar o livro, ele lê e já tem conhecimento disso. Então, é uma vitória. Além da Daniela, outros 3 deficientes visuais trabalham no setor, revisando os textos impressos em braille. Nos dá a oportunidade de levar ao conhecimento daqueles colegas que moram em pequenos municípios que não têm o acesso igual a gente tem esse privilégio de trabalhar numa gráfica que nos dá todo o apoio, nos dá toda a estrutura para conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.